Informação importante no Goiás News, segundo informações de jornalista venezuelano, o Goiás tem interesse inclusive com oferta para contar com um dos bons jogadores nesta primeira divisão da Venezuela, que é o Edson Tortolero. Ele que tem 27 anos de idade. Quero trazer os detalhes em relação a essa história, o que a gente tem de resposta em relação ao Goiás e os bons números desse atacante que vem inclusive jogando a Copa Libertadores. Poderia ou não ser uma boa opção. Falando também sobre o atual elenco, o Goiás, em comparação com o ano passado, é um clube com menos gringos. Tudo bem, tem 4 jogadores estrangeiros dentro do atual plantel, entretanto, todos eles estavam, né, no futebol brasileiro já na temporada passada. O Sli Garcia, o Barceló, o Gonzalo e também o... Tá faltando mais um aqui que eu esqueci, hein? E o Martim Benítez, que estavam no América Mineiro. Quero falar sobre outros nomes que foram procurados também pelo Goiás no futebol gringo nessa temporada e algumas especulações e sugestões de atletas que estão no mercado. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 15 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Goiás News, e convido você a conhecer a RT Facas, localizado na Avenida Feira de Santana, no Parque Amazônia. Você encontra uma excelente opção para o presente do Dia dos Pais, com produtos personalizados do Verdão, como por exemplo, facas para corte, tábuas também para o seu churrasco, copos térmicos e muito mais. Vou deixar o link da RT Facas aqui embaixo na descrição, tanto do Instagram, tem também o WhatsApp, para você entrar em contato, só falar que veio aqui pelo YouTube do Goiás News e garantir uma promoção especial. Na lavanderia Viva Cor, as suas roupas estão em boas mãos. A Arte em Lavar, uma lavanderia especializada no cuidado de diversas roupas, seja elas para o seu uso do dia a dia ou até mesmo para o uso profissional. Localizado na Avenida T2, no setor Bueno, na Galeria João Nunes, agora com um novo espaço para te receber ainda com maior conforto. O link da lavanderia Viva Cor, logo aqui abaixo também na descrição. Combinado? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre uma informação vinda diretamente da Venezuela e também envolvendo o Goiás nessa história, em relação ao atacante. Pode jogar como um meia central ou um meia pela direita. O Edson Tortolero, atleta que tem 27 anos de idade, na atual temporada soma 3 gols e 4 assistências. No ano passado foi mais artilheiro, com 13 gols anotados em 39 partidas. Nesse ano, inclusive, está jogando a Copa Libertadores. Disputou, né, na fase de grupos. Sobre esta informação, ela foi confirmada pelo jornalista Luiz Omar Torrealba. Ele garantiu que essa equipe do Brasil segue atenta à situação do Edson Tortolero. Há alguns dias que ele comentou sobre um interesse de clubes estrangeiros para contar com um ponta, o Mário Sanches, né, outro atleta que está se destacando lá no Carabobo, da Venezuela. E também o Goiás, atualmente líder da Série B, é um dos interessados em contar com o jogador, inclusive com uma oferta, né, segundo essas atualizações vindas da Venezuela. Acredito que neste momento o Goiás ainda não tenha avançado para a chegada desse jogador. Pode ser uma opção que o Verdão esteja monitorando, ainda não conseguiu uma resposta oficial. Tendo mais detalhes, eu volto a falar com vocês. Ele que tem vínculo lá no Carabobo da Venezuela até dezembro de 2026. Esse time que cresceu nos últimos anos, né, das últimas 10 temporadas para cá, é um clube que sempre acaba participando a cada 2, 3 temporadas de uma edição, seja da Libertadores, seja da Copa Sul-Americana. Nesta atual temporada, o Edson, por exemplo, fez 5 jogos na Libertadores, 4 deles na condição de titular, partidas contra o Estudiantes, entrou no segundo tempo, Universidade de Chile marcou gol, contra o Botafogo também foi titular em um jogo, depois de novo contra a Universidade de Chile e contra o Estudiantes também na estreia foi titular. Um jogador que pode atuar, aqui está o mapa de movimentação dele na primeira divisão da Venezuela desse ano, pelos dois lados, né? Tanto pela meia direita como a meia esquerda, às vezes um meia central, bate bem na bola também em cobranças de escanteios. Na Libertadores dessa atual temporada foi um jogador que atuou mais pela meia direita. Acho que poderia ser uma aposta nessa posição do gramado. Vinha comentando sobre essa situação no Goiás, que a tendência é que temos algumas saídas nesta região do meio da ponta direita. Isso porque há muitas opções, né? Ponta direita, ponta esquerda, e basicamente poucas delas conseguem agregar. Acho que é o caso, por exemplo,
do Zé Hugo, né, que até retornou, mas já sumiu de novo. O Arthur Kaique, que também quando entra não é esse diferencial. O próprio Wellington Matheus. E aí tem o Pedrinho já que, tudo bem, intercala entre titular e reserva, mas são jogadores irregulares. Falta um jogador melhor, na minha opinião. Esse jogador poderia ser o Wesley Garcia, tá? Mas precisa melhorar o condicionamento físico. O único venezuelano, né, do Goiás nessa atual temporada. Você, torcedor do Verdão, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Edson Tortolero. Ele que também já passou, por exemplo, no futebol europeu, lá na Itália, e também na Eslováquia. Na Itália ele jogou pelo clube chamado Varese, na temporada 2016, e teve também passagem nas categorias de base do Racing, lá em 2014, naquela ocasião na equipe sub-16. Na seleção venezuelana participou, por exemplo, do Sul-Americano sub-15 em 2013, aí depois acabou sumindo da seleção. Começa a ter novamente um bom destaque a partir de 2019, quando passa, né, quando retorna para o Carabobo. Das últimas 4 temporadas fez até que bons anos. 2022 foram 7 gols em 25 jogos. No ano passado 13 gols marcados. Neste ano vem sendo mais um assistente, né? Até analisando aqui os mapas de movimentação do Edson, você pode observar que são mapas semelhantes. Mais um jogador pelos lados do campo, com um bom drible curto. Ele que tem 1,71 m de altura e é destro. Você, torcedor do Goiás, pode deixar o seu pitaco sobre esse jogador, se poderia ou não ser uma boa para a sequência da Série B. Se você busca um esporte que una saúde e diversão, os esportes de raquete são a escolha certa. Eles não só melhoram a sua saúde física, mas também a mental, liberando endorfinas e reduzindo o estresse. E você, já tentou seguir uma rotina de academia e não conseguiu? Talvez o que você precise seja apenas encontrar o esporte certo para você. Eu sou a Marina, diretora da Bueno Tênis Club, e junto com a minha equipe já ajudamos várias pessoas a se descobrirem dentro dos esportes de raquete e esquecerem a monotonia da academia. Quer saber mais sobre como começar? Deixe o seu comentário aqui. Na Alternativa Bike Shop você encontra várias promoções para sair de bicicleta nova. Aro 29 por apenas R$ 899,90 ou em até 12 vezes nos cartões de créditos com parcelas de R$ 86. Localizado na Avenida J2, no setor Mansões Paraíso, em Aparecida de Goiânia, você encontra também vários outros acessórios, pequenas manutenções e outras bicicletas novas e seminovas à disposição. Vou deixar o link da Alternativa aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? Completando o vídeo, quero falar sobre um outro jogador gringo que foi especulado no Goiás nessa atual temporada, que é o ponta direita, o Johnny Vidales, 33 anos de idade, peruano que começou muito bem o campeonato local, marcando 13 gols em 17 partidas. Naquele momento, as informações vindas lá do Peru, ali mais ou menos no mês de maio, dava conta que o staff do atleta fez a oferta para o jogador, porém o clube segue avaliando e não tinha respondido, né? O valor de mercado daquela época dele, um valor pedido, era de mais ou menos 2 milhões de reais. O Johnny Vidales, que tinha contrato somente até o final do ano e agora acabou fechando com o Melgar, né, da primeira divisão peruana. A informação que eu tive é que ele até foi sugerido para o Goiás, que não avançou nas tratativas. Começou bem lá no Melgar também, ó, em 3 jogos até agora, titular absoluto, e marcou já um gol nesta ponta direita, contrato até o final do ano que vem. Analisando aqui o mapa de movimentação do jogador, é um atleta que se comporta principalmente, seja na ponta esquerda ou como um segundo atacante. Neste ano sendo o maior artilheiro, 1,80 m de altura, ele que é destro, tá? Pode jogar também um pouco mais centralizado. Em termos de carreira, teve passagem no Marítimo, em Portugal em 2015, no Parma também da Itália em 2014, revelado pelo Alianza Lima, né, um dos nomes especulados neste ano. Agora eu quero fazer uma sugestão, né, para o Goiás em relação a gringos. Como eu falei, a base, né, de contratações gringos deste ano foram jogadores que passaram recentemente ou que já estavam no futebol brasileiro, melhor dizendo. Um jogador que fez uma boa Série B no ano passado, que eu gostaria de ver ele aqui no Goiás, por exemplo, é o argentino Julián Fernandes. Volante, jogou no Sport em 12 jogos, né, chegou na metade do ano, marcou 2 gols. Na época ele estava emprestado pelo News Old Boys, até houve o interesse do Sport em contar com o jogador para essa temporada,
mas a negociação não avançou. Ele tem vínculo agora no Palestino até o final do ano que vem e faz novamente uma boa temporada. 27 jogos até agora, 25 deles na condição de titular, uma nota média interessante lá no campeonato chileno e também na disputa da Sul-Americana, enfrentou, por exemplo, o Cruzeiro. É um jogador que eu gosto, tá? É uma posição que para mim o Goiás poderia se reforçar, é um volante um pouco melhor tecnicamente falando, com boas invertidas, consegue sair jogando direitinho, uma posição que para mim neste atual elenco o Goiás tem poucas opções. Atleta que passou aí pelo Lanús, no News Old Boys, o próprio Palestino, e no ano passado chegou na metade do ano emprestado pelo Sport. Você, torcedor esmeraldino, pode deixar o seu pitaco aqui embaixo nos comentários sobre quais posições seriam interessantes o Goiás buscar reforços neste ano. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal, confira mais detalhes sobre a RJC Assessoria Contábil, o melhor para a sua empresa e também para a sua família, como por exemplo com a criação de uma holding familiar para a proteção do seu patrimônio. Além de abertura e assessoria completa da pessoa jurídica, revisão, planejamento e recuperação tributária e assessoria financeira. Vou deixar o link da RJC aqui embaixo também na descrição do vídeo. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!